Olá, meus caros, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa série Lá e de Volta Outra Vez, né, resgatando o sentido em meio à crise. Né? Vamos chegando, vamos chegando. Hoje a gente tem uma convidada extremamente especial, uma amiga pessoal minha, né, psicóloga também, a Carol, né, Carol Veras, daqui a pouco ela aparece por aí. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir chegando, né, para a nossa live. No final das contas, estou aqui por vocês. Espera aí. Tempinho. Então vamos chegando aí. Já já a Carol tá por aqui com a gente também, né? Vocês vão me desculpando minha voz, eu tô no meio de uma crise alérgica aqui. Não é o corona, relaxa, né? É só uma crise alérgica de fato e tô com a voz um pouco estranha, mas nada que impeça aí a nossa live. Peraí que a Carol tá falando comigo. Opa, Carol chegou. Deixa eu convidar a Carol pra cá. Pra gente começar esse bate-papo bem legal. Olá! Aê! Chegou, Carol! Cheguei, Boa conseguimos, né? noite! Boa noite. Vocês estão vendo bem a Carol? Estão ouvindo bem? Deixa eu Espero que só ajeitar sim. aqui minha câmera. Tá Também nesse ângulo, né? um Tentar pouco favorecer o complicado. ângulo. Deixa eu ajeitar aqui esse fone. Ver se agora melhora. Acho que agora vai. Isso. Beleza. E aí, Erlan? Oi, Jennifer. Oi, Raíssa. Boa noite. Vamos chegando. Vamos conversar essa conversa bem interessante. Era um tema que eu sempre trato, né, sobre maturidade aqui. Uhum. É um das minhas pedras angulares do meu trabalho. E eu resolvi te convidar, como eu te falei, né? Para quem não sabe, Carol é minha amiga pessoal. A gente tá tentando marcar um café há mais ou menos um ano É, e quase agora nunca com o corona, consegue. né, Matheus? É, agora eu vou Dificultou. ter que te chamar aqui para casa, né? Não é verdade. Fazer alguma coisa aqui. Para quem não sabe, a Carol é psicóloga também. Ela é uma excelente psicóloga, alguém que eu sempre recomendo aqui na cidade. Né? Quando eu não posso Agradeço. atender, ela sempre está na minha listinha de recomendações. E eu te chamei, Carol, para a gente falar sobre maturidade depois que eu vi uma postagem que você fez Uhum. nessa semana passada, na verdade, né? Uhum. No finalzinho da semana passada, sobre maturidade. Eu queria que você começasse falando um pouco justamente sobre essa perspectiva da maturidade em tempos de crise, né? Em tempos de recolhimento, em tempos de Uhum. isolamento social. Uhum. Certo. Primeiramente, né, eu agradeço o convite a Matheus, que realmente é um amigo muito querido de anos. Eu estava até calculando se já fariam 10 anos que a gente é amigo, Exato, mas está quase por aí, exato. né? É, É assim, como você falou, eu tenho conhecimento, né, que seu trabalho é muito norteado pela questão da maturidade, né, da perseverança, enfim, que é um ponto muito importante. Como você colocou, né, eu fiz uma postagem sobre isso semana passada, porque assim, óbvio, né, é um tema muito importante sempre. Mas é um tema que eu estou observando, acredito que você também, que assim, se tornou mais urgente do que nunca depois dessa condição da pandemia, isso. né?
porque é algo que eu estava observando, estava até comentando, inclusive, com algumas pessoas sobre a importância, sim, né, de falar sobre a pandemia, sobre os sintomas, se informar, enfim, tudo que é necessário nesse sentido, né, dessa escala mundial. Mas assim, o que eu estou observando, estou conseguindo observar, e aí eu peço que você também se coloque, né? É um certo desespero que está tomando o pessoal devido a essa liquidez que existe, entende? Aham. Referente aos receios mesmo, aos objetivos, né? Ao que se apresenta. Então, assim, Sim. uma coisa que eu tenho observado bastante também é que desde que essa questão do coronavírus começou, né, as notícias, enfim, tudo está girando em torno disso e nós entendemos por quê, né, dada a gravidade da situação, mas assim, parece que Claro. a vida das pessoas parou, né, e aí ninguém fala mais de outra Isso. coisa, ninguém pensa mais em outra coisa, né, e assim, isso é, como eu posso dizer, clama por maturidade, porque uma coisa é você ter esse cuidado, procurar ter esse cuidado, essa informação, num sentido de você procurar se apropriar, para saber como deve, né, se desenvolver nesse quadro e também referente a terceiros. Outra coisa é você paralisar diante disso, Isso. entende? E aí se desesperar e perder totalmente o chão e ficar essa pessoa realmente sem referência, sabe? Sem norte, sem a menor assim, noção do que fazer diante disso. É o que eu tenho observado. Isso. Por isso, tanto que eu tenho observado a questão do pânico, sabe? Aham. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é fundamental que a gente traga a discussão nesses termos de maturidade, de fato, justamente porque uma coisa é a situação que a gente está, Uhum, né? É o isolamento social, né? É um fato. Assim como a realidade se impõe, esse isolamento se impôs porque ele é real, né? uhum, A realidade simplesmente é. Ela não pergunta se você está afim, se você gosta, se desgosta. Ela simplesmente é. Ela simplesmente acontece. uhum, Outra coisa é como eu lido com isso que acontece. uhum, Aí tá bem diferente. Eu gosto sempre de pegar essa perspectiva, até porque eu respondi, acabei de responder uma história, inclusive, falando sobre isso. uhum, E é uma frase do Viktor Frankl, quando ele diz: olha, quando a gente não pode mudar a situação, nós temos que mudar o nós mesmos, né? uhum, A gente precisa fazer isso, porque quando eu estou de mãos atadas numa situação como essa, eu preciso entender a situação e dizer, olha, o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso fazer, uhum, né? A situação de isolamento, ela pode ser muito ruim por um lado, sim, porque ela lhe coloca, lhe empurra para dentro de casa, e você está isolado de coisas que você gosta de fazer, né? Como a gente vinha comentando no Twitter, você até colocou saudade do uhum, café, né? uhum, De sentar para tomar um café com um exato, amigo, até sozinho mesmo, tal. Na uhum, cafeteria hoje a gente não está impedido de fazer isso, sim, mas ela também pode ser extremamente frutífera, né? Pode ser um uhum, momento de recolhimento para que você estude, justamente para que você pare um pouquinho e tome as rédeas da própria vida. Você falou do pânico, e uma das coisas que mais me chamou a atenção uhum, é que, no primeiro momento da pandemia, o pânico era por conta da doença, né? A uhum, gente não sabia o que era, né? Sabia que era uma gripe mais forte, mas que tinha sintomas muito pesados, que existia um grupo de risco, que existe um grupo de risco, que determinadas doenças potencializam o efeito. Então, havia uma histeria, havia um pânico em cima da doença. uhum, Hoje, o que eu vejo, pelo que eu percebo das perguntas que eu recebo aqui, até de conversar com meus clientes e outras pessoas também, é que esse pânico ele está se deslocando, ele está saindo do real, digamos assim, de uma esfera objetiva de preocupação e está entrando na esfera subjetiva de preocupação. uhum, É aquela coisa, eu estou me vendo sozinho, eu não tenho mais a maquiagem do cotidiano, eu não tenho sim, mais, uhum. né, A o falta tá pano gritando agora, né? exato.
né? O Freud adoraria isso, né? A falta está Sim, gritando com agora. certeza. A gente está sozinho e a gente está se dando conta, no final das contas, Uhum, de que nós não somos tudo aquilo que a gente imaginava no nosso dia a dia normal, organizadinho. uhum, Né? Ah, eu sou um excelente amigo, certo? Quantas vezes você falou com seus amigos durante essa quarentena? Né? Ah, eu sou um filho muito querido, você vive brigando com seu pai. uhum, Né? Ah, não, eu sou uma pessoa muito equilibrada, passou 2 dias em casa, você está surtando. Né? Então, assim, o que eu percebo é que há um deslocamento desse eixo, né, do pânico, de uma questão objetiva para uma questão subjetiva agora. uhum, E isso bate exatamente nesse ponto da maturidade. uhum, Porque mesmo que esse pânico ele se desloque, ele flutue, né, ele seja tão líquido quanto essas questões que a gente vem tratando, o modo de lidar com ele precisa ser sólido. E solidez tem a ver com maturidade. uhum. Né? De você, não é, solidez não é você estar impassível diante de uma situação, não é isso. Né? Mas você estar firme diante de uma situação adversa. Sim, Essa é esse é o ponto, a né? grande questão. Exato. Sabe? E o que eu vejo hoje é justamente que a gente não tem essa firmeza. Uhum, Sabe? A gente tem, pelo contrário, a gente parece que é feito de geleia. Né? São os homens de geleia que o uhum, professor Olavo do Carvalho fala. Né? Os homens de geleia, que qualquer uhum, coisinha você já está ali, né, se debatendo, tal, não sei o quê. E isso me incomoda profundamente porque é justamente o momento que a gente precisa estar firme. É o momento uhum. que outras pessoas precisam da nossa firmeza Sim. e a gente não está conseguindo, Uhum, sabe? Então, eu uhum, tenho um pai que está no grupo de risco, que ele é hipertenso, eu tenho uma mãe que está no grupo de risco, que ela é fumante, uhum, né? Eu preciso estar firme, mesmo que aconteça qualquer coisa com eles, eu preciso estar firme, porque eles precisam de mim, meu irmão precisa de mim, minha noiva precisa de mim, então eu preciso ter firmeza, né, que vem dessa maturidade da personalidade uhum. e que o que eu vejo é exatamente o contrário, a gente usando desse momento de isolamento para ser cada vez mais infantil. Né? Ah, não estou indo para a academia, então eu vou meter o pé na jaca agora, eu vou comer um monte de coisa. Uhum. Né? Ah, É. não estou estudando, então não vou manter uma rotina de estudo, não vou manter uma rotina de trabalho. Uhum. Né? E isso, para mim, é imaturidade gritante. Assim, sabe? A gente não quer Sim. crescer, a gente não quer amadurecer, a gente não quer assumir responsabilidade. Uhum. Sabe? Sim. Fala. Uhum. Não, pode falar, pode terminar. Não, pode, terminei. Você falando sobre essa questão de ser, estar estável, digamos assim, né? Estar sólido para ser acessível aos outros, né? Para que os outros possam contar com você. Isso. E você também falando dessa questão, né, Matheus, do pessoal, por exemplo, tá abrindo mão, né, dos próprios compromissos, porque, não estou indo para a escola, né, não sei se vai ter nem esse ano mais, né, Isso. não sei, sei como vai ficar o trabalho, enfim, mil e uma desculpas estão se levantando. E assim, o que eu acho importante colocar, né, é que é totalmente compreensível o sofrimento nesse momento, né? Porque todo Claro. mundo, as notícias não são fáceis, né? A cada notícia que chega, por exemplo, particularmente, eu até tenho colocado essa sugestão para os pacientes de que Uhum. assistam, né, jornais ou tenham acesso a notícias desde que haja, né, assim, um equilíbrio. Então, assim, não ficar recebendo Isso. bombardeio de informação, porque isso não vai informar. Vai chegar um momento que você vai ficar realmente desesperado, né? Você vai se Isso. sentir assim no Perfeito. meio do furacão o tempo inteiro e não sabe o que fazer. Então, isso também precisa ter um controle. Só que, e aí, como eu tô colocando, sim, é válido ter esse sofrimento. Só que é onde entra a questão da maturidade, não se render a isso, sabe? Não viver em Perfeito. prol disso e viver, se colocar em posição fetal e parar, sabe? Isso. Permanecer nisso. Eu acho que é daí onde entra a questão do ponto de partida da maturidade. Porque, por exemplo, eu estava um ponto que eu tenho observado bastante desde que começou essa conversa, essa condição, né, do coronavírus até agora, é que
muitos estão reclamando bastante, né, da parada involuntária e brusca que tivemos na rotina, todos, né, todo Sim, mundo de alguma forma sim, saiu perdendo. Só que aí o claro. pessoal, ao invés de perceber isso e tentar mobilizar com o que tem agora, né, não, Uhum. tá reclamando e Tá aí segue lamentando, é. isso, e aí fica ruminando a reclamação de que, mas agora eu não tenho mais determinada acesso a, enfim, a grupo de amigos, a aula direta. Tem muita gente, eu não sei até se Exato. você observou, por exemplo, no Twitter, o pessoal está reclamando bastante das aulas à distância, né, dos cursos EAD, que todo mundo agora está precisando se submeter. Mas Aham. assim, eu entendo, sabe, que é desconfortável. Mas assim, por que não se dispor a lidar com maturidade com o que tem agora? Entende? Porque eu Exato, até tava, exato, tava exato. conversando hoje de manhã que assim, para mim, tá sendo chato estar dentro de casa. Eu acho que não tem uma Claro. pessoa que esteja dizendo que tá ótimo, né, que tá super Aham. agradável estar dentro de casa, mas é o que eu tenho hoje. Então, eu trabalho com isso hoje, entendeu? O que me Isso, resta hoje é a condição home office. Então, eu vou me mobilizar em prol disso. Mas as exato. pessoas não. Tem muita gente que está ali ruminando e fica nessa repetição, né? Como eu estou aqui puxando para Freud, e aí fica Freud e Victor conversando, Né? ficam nessa repetição e ficam reclamando, né? E Sim, aí é onde entra uma questão muito importante também falando em repetição, que enquanto você fica se mobilizando apenas pela reclamação, pelo mal-estar, o sintoma tem mais vazão, né? Você claro. vai dando mais vazão a sintoma, que é onde você falou, comer desesperadamente, né? Ou então ter insônia, ou então dormir muito. Enfim, por quê? Exato. Porque tem essa ociosidade, né? Então, Claro. a partir disso, você vai se mobilizando de uma forma sintomática, que na verdade, se com maturidade, dá para se mobilizar de uma forma, como eu posso dizer, ativa, né? E de uma forma produtiva. Isso. Lembrando que produtivo não significa que você tem que ficar ali, né? Produzindo o tempo todo como uma máquina. Não, mas no sentido de fazer, sabe? A partir disso Exato. fazer e não Exato. se tornar refém da situação que eu creio que é o ponto principal, assim, que eu tenho observado é o ponto principal, é a reclamação, a inércia Isso. e ficar nisso. E só ruminando. Sim, sim, sem dúvida. Até porque uma coisa que eu sempre comento com os meus clientes é o seguinte, olha, a partir do momento que eu reclamo sobre o que está acontecendo comigo, sobre a minha realidade, sobre a minha situação, sobre a minha circunstância, eu estou simplesmente me negando a crescer. Porque é isso Uhum, que eu tenho, é essa realidade que eu tenho para uhum, ser algo, para fazer algo. uhum, Sabe? Então, a partir do momento que eu começo a negar, que eu começo a fechar os olhos, que eu começo a reclamar, que eu começo a descer a linha dessa realidade, eu estou gastando energia, que eu poderia estar gastando ela muito uhum, mais fazendo algo, mudando efetivamente essa realidade, ou mudando a mim mesmo, como o Frank coloca. Daí eu uhum. fico aqui reclamando, 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 então aquela coisa. Vira aquela neurose. Sim. Né? A neurose se instala exatamente nesse momento. É quando você Uhum, você pode fazer algo, mas você prefere reclamar. E uhum, isso é desde aquela coisa. Eu estava comentando com um amigo essa semana, ele disse, olha, 2 semanas atrás, você estava me dizendo que não tinha tempo. uhum. Hoje, tu tá É. me reclamando que tu tem tempo demais. Uhum, que tá ocioso, né? Sabe? Então, peraí. Uhum, Sabe? Para de reclamar 2 minutos assim da tua vida e faz alguma coisa. uhum, Sabe? Faz alguma coisa. E o imaturo, ele sempre olha do ponto de vista da reclamação. uhum. E a É, neurose é tanta. Fala. uhum. Não, é essa questão da zona de conforto, né? É sempre uma Isso. reclamação porque de alguma forma ele não está confortável, porque a vida não é confortável, né? Claro. De forma Então, nenhuma. E aí, assim, do ponto de vista da reclamação, o que é que vai acontecer com essa pessoa? É uma coisa que clinicamente eu consigo acompanhar isso acontecer de uma forma muito óbvia. A uhum, pessoa começa a reclamar. Ah, é porque esse coronavírus me tirou do trabalho. Ah, mas é porque eu estou recebendo menos, porque eu estou trabalhando uhum, menos, porque eu estou fazendo isso, não sei o que, não sei o que. E aí ela começa a achar que a realidade precisa se curvar diante dela.
que as Uhum. outras pessoas devem algo a ela, sabe? Que, Uhum. meu Deus, eu fui devastado por essa situação. Cara, bilhões de pessoas foram devastadas pela Sim. mesma situação. Você não é único, você não é, sei lá, a princesa da Disney para estar falando esse tipo de coisa. Uhum. Sabe? Pô, muitas pessoas foram devastadas, até muito mais do que você. Sim. Sim, Você com continua tendo um certeza. teto, continua tendo comida, continua tendo uma família, você consegue minimamente se sustentar, sabe? Então, Uhum. e aí chega um momento, e aí a progressão clínica da reclamação é o vitimismo. Vai chegar uma Sim. hora que a pessoa vai chegar, né? Ah, mas é porque o coronavírus tirou meu trabalho. Ah, mas o coronavírus fez isso, porque a situação fez isso, porque. Cara, foi você que nos preparou. Claro que Uhum. ninguém imaginava Sim. uma pandemia. Eu Sim. jamais imaginava, em 26 anos, quase 27. Uhum. Eu nunca imaginei que eu ia viver uma pandemia na minha vida. Né? Nunca, nunca, nunca. Uhum. E estou sofrendo, inclusive, o impacto de não ter me preparado durante esse tempo para algo nessa escala. Uhum. Ok, já entendi. Tanto é que eu estava conversando com meu Aprendeu, noivo né? justamente sobre isso. A partir de agora eu quero deixar um dinheiro guardado para momentos de emergência, momentos de crise nesse sentido. Uhum. Que a gente não sabe o que pode acontecer. Não existe segurança possível em nenhum empreendimento humano, mas a gente vive Sim. como se fosse possível. Para Uhum. ficar na psicanálise ali, né? Acho que é a segunda ou terceira vez que eu cito esse livro em live. Tem um livro do Ernest Becker, que é um psicanalista, chamado A Negação da Morte. Não sei se você já leu Uhum. esse livro. Eu reli esse livro acho que umas 2 vezes na faculdade e quero comprar para reler de novo, porque é fantástico. Uhum. E quando ele diz assim que todo o Ocidente foi construído para evitar, né, o sofrimento e a morte. Sim. Né? E o Viktor Frankl também diz isso, um pouco antes do Ernest Becker, inclusive o Frankl falava sobre isso. Né, que a Uhum. gente vive rumando para o prazer e fugindo da dor. Sim. O que é que a gente não percebe? É inevitável. A dor, o sofrimento, a morte, a culpa são inevitáveis na nossa vida. E aí a gente busca uma segurança que não existe no prazer, na Sim. fuga, e esquece de se fortalecer para quando esse negócio chegar. Uhum. Né? Nada mais imaturo do que isso, achar que nunca vai acontecer comigo. Né? Não, eu sou Uhum. de aço. Eu sou o Superman que a minha criptonita não existe no mundo. Uhum. Né? É uma coisa assim absurda. Isso vai acontecer. Aconteceu agora e pegou todo mundo de surpresa. Uns mais, outros menos. Sim. E a gente Uhum. precisa entender esse momento justamente como um momento de recolhimento, não só objetivo, mas também de recolhimento subjetivo. Sabe? A gente está o quê? No, sei lá, 10º dia de De isolamento, quarentena. Uhum. sabe? E no 10º dia você já começou a perceber que toda aquele castelo de areia que você construiu durante o seu cotidiano, ele já ruiu. Você Sim. está de frente com o pior que você tem na sua vida agora. Você está de frente para a sua miséria. Uhum. Né? Se a gente pega esses 10 dias, se você passou 10 minutinhos pensando sobre a sua vida por dia, você já deve ter percebido todo tipo de podridão, todo tipo de miséria que você tem aí dentro. E Uhum. você só tem duas coisas a fazer com isso. Ou você cresce, amadurece, entende que beleza, é desse jeito, mas eu não preciso continuar desse jeito. Uhum. Ou você simplesmente, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível e se vitimiza por isso. Uhum. Então, em tempos de crise, nós somos convocados a olharmos mais para dentro, num primeiro momento, do que para fora. Mas não é aquele olhar de autocontemplação narcisista. Uhum. Sim. Uhum. Com Sabe? certeza. É aquele olhar de piedade, não com você, mas com o outro. O que é que você está Uhum. oferecendo para as pessoas durante a quarentena? A cara fechada? Tu Uhum. acordar de manhã com a remela no rosto e sair de Uhum. pijama? Sim. Sabe? Uhum. Você está oferecendo só merda, só miséria para as pessoas? Sabe? Mas você é o bonitinho das tapiocas, você quer que a pessoa esteja de maquiagem na sua frente. Sim. De salto alto e vestido. Mas você oferece o quê? Exatamente o contrário. Ah, meu filho, pelo amor de Deus. Né? Eu sempre digo, para de olhar para o umbigo, para de olhar para dentro nessa autocontemplação imbecil, começa a olhar para fora e diz assim, olha, o que é que eu posso fazer? Uhum. Às vezes é só botar uma roupa melhor para ficar em casa, que seja. Sabe? Uhum. Rebocar o rosto. Né? Bota lá uma maquiagem e tal, não sei o que. Tá, mas pelo menos você tá ali.
Uhum. né? É estar presente, é olhar para as pessoas que estão ao seu redor em casa e dizer, poxa, o que é que eu posso fazer Uhum. por eles hoje? Nem que seja botar um sorriso no rosto. Mas não, a gente prefere estar lá no Twitter reclamando. A gente É. prefere estar fazendo isso. Uhum. Exatamente. Essa questão do o que fazer, né? Como servir, vamos colocar assim dessa Isso. forma, diante da maturidade, é interessante. Ontem eu estava conversando sobre isso, porque essa pandemia ela trouxe espelhos com diversas perspectivas, né? Para a Sim, gente. E isso. o que eu pude observar, por exemplo, como você estava falando até agora, essa questão da imaturidade, né, de querer fazer só o que quer e ficar ali gozando no próprio sofrimento e ficar em Isso. posição fetal, né, e não passar disso. E eu Isso. estava observando, porque veja, eu acho muito curioso o movimento tão explícito que a sociedade está tendo diante dessa pandemia, sobremaneira o Brasil, de que só quer fazer o que quer. Então, por exemplo, Isso. todo mundo, o mundo inteiro, literalmente já Aham. cansou de falar as medidas mais simples possíveis, né, de Isso. prevenção ao vírus. E as pessoas se recusam. Né? E assim, desde a população ali até os governadores, enfim, as autoridades, alguns resistem muito ainda a isso, entende? E assim, como isso é preocupante? Porque, claro, eu não estou aqui puxando Isso. o assunto para a condição política, nem afins, nem no sentido econômico, etc. Não, mas assim, Aham. muitas pessoas estão se recusando, não é porque querem trabalhar, né, querem sair de casa para produzir, enfim, que seja. Não é por isso. Isso. Muitos estão se recusando porque querem continuar a fazer o que faziam antes. As mesmas coisas que reclamavam bastante, mas que agora É. decidiram querer fazer. Entende? Sim. Então, mesmo que você, como você colocou, o que é que eu posso fazer pela minha família hoje? Veja, a maioria das pessoas, né, das famílias, pode ter pelo menos um membro de risco, né, que está dentro da condição de risco. Quer seja uma pessoa Isso. que está próxima dos 60 anos, né, alguém que tem problemas respiratórios, alguém que tem hipertensão, enfim, várias Aham. são as possibilidades. Então, geralmente, existe alguém na sua família, tem pelo menos uma pessoa, né, que está dentro Isso. dessa condição de risco. E as pessoas estão insistindo no absurdo, entende? Porque assim, eu estava observando, é tão simples o que está sendo pedido, né? Fique em casa, Isso. lave as mãos, né? Evite certos contatos. Se você tem um avô não vá, né? Porque eles precisam ser respaldados nesse momento, eles precisam ser Exato. resguardados e as pessoas estão resistindo. Então, assim, percebe como é absurdo e como é imaturo mesmo, infantilizado, né? O movimento É. social de que o mundo está em crise, né? Existem mortes assim o tempo inteiro, né? As estatísticas estão explodindo, né? Todos os dias Isso. alcançamos recordes, infelizes recordes, e as pessoas insistem em discursos totalmente infundados, sabe? Sim. E eu fico observando como é sério essa questão da imaturidade. E como é sério a imaturidade, ela leva à falta de compromisso, né? E aí, Total. como isso é sério? Né? Porque você não tem compromisso consigo mesmo nem com o outro. Então, Exato. é o que eu tenho observado, é reclamação. Então, é reclamação desde o momento que não quer ficar em casa, que quer sair com os amigos, que quer tirar foto, que quer fazer sei lá o quê, até a questão de que não aguenta mais ficar em casa porque não tem o que fazer. Enfim, fica nessa reclamação. De toda Isso. forma, se enquadra em uma reclamação, só que não dá a solução, né? Isso. Porque assim, a nível global, quem puder ficar em casa, fica em casa, né? Lava a mão sempre que possível. Se possível, anda com álcool em gel. E quem não puder, vai precisar sair. Mas assim, além disso, como você falou, o que é possível fazer dentro de casa hoje? Às vezes, quando a gente Hum. fala isso, as pessoas pensam, meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir um comércio dentro da minha casa. Mas não é o caso, né? É o caso assim, como é que você pode servir dentro de casa hoje? Né? O que é que Exato. sua família está precisando? É conversar, sabe? É um suporte mais aproximado, porque muitas vezes nossos familiares mesmos, eles precisam ser escutados, né? Eu estava Aham. conversando até com uma pessoa próxima e a pessoa tem idosos dentro de casa, então eu disse, olha, escute-os,
né? Escute essas pessoas, dê ouvidos a eles, porque eles estão percebendo, eles estão recebendo esse bombardeio de notícias, eles estão sendo afetados e, querendo ou não, Isso. eles são os alvos das notícias. Né? Então, assim, entende o nível de ansiedade que pode existir, inclusive a partir dessa ansiedade, uma somatização, né? O que Total. vai fragilizar mais ainda. Então, assim, é tão pouco, pouco entre aspas, no sentido de simples, tão pouco que é Sim. possível, assim, você oferecer, sabe, conversar, Isso, estar com a isso, pessoa, isso, estar disposta, perguntar o que a pessoa precisa, mas não, é isso. exatamente o que você falou, é ficar dentro do quarto muitas vezes, né, só ali se recusando a amadurecer, se recusando a tomar uma postura quando o Isso. cenário está exigindo que você tenha uma postura, sabe? E que é Exato. interessante, eu fico observando, porque a vida exige o tempo todo que você tenha uma postura, né? A vida não para você ficar decidindo o que quer, né? E você precisa se desenvolver diante disso, e muitas pessoas se recusam. E aí, nesse momento que assim é gritante, que está deixando explícito vários sintomas, né, Aham. movimentos sintomáticos sociais individuais, as pessoas estão cedendo, sabe? Justamente por isso, porque não lidam com o pouco no cotidiano, então Exato. agora que estão lidando com o muito, não conseguem e continuam É, naturalmente se recusando, sabe? Então eu sempre acho isso. importante sim validar o sofrimento, está sendo difícil, né? Todo mundo está sofrendo, todo mundo está sendo atingido economicamente, enfim, todo mundo Aham. está se sentindo mal em algum momento ou outro dentro de casa. Mas assim, o que é que você está fazendo a partir disso? Sabe? Porque Exato. quando é muito importante frisar essa questão do ter uma tomada de postura, não é sobre dinheiro a princípio. Se você puder produzir, puder trabalhar de casa, ótimo, né? Perfeito. Puder desenvolver alguma coisa, maravilhoso, mas não é Exato. sobre dinheiro, sabe? É sobre você exercer a maturidade com os outros, porque o dinheiro Isso. agora, assim, óbvio, todo mundo precisa de dinheiro para viver, né? E não vamos romantizar aqui a situação. Mas, assim, o dinheiro não é o que você relaciona, sabe? Não é a quem Isso. você. Não é o dinheiro que pega na sua mão no final do dia e tá com você, sabe? Diante do que Isso. acontecer. Aham. Como ontem, se eu não me engano, foi no Jornal Nacional, não lembro, enfim. Alguém falou que, assim, agora, uma dos espelhos, digamos assim, que essa pandemia está levantando, é sobre que o dinheiro ele não vai lhe garantir muitas coisas. Então, assim, pobres e ricos estão falecendo em larga escala, entende? Exato. Então, assim, não acho que as pessoas têm que entender que quando se fala sobre fazer algo, ser agente ativo nesse momento, se trate de Aham. produzir financeiramente, sabe? De crescer profissionalmente. Mas, assim, priorize o Isso. que tem que priorizar, né? Agora, o Exato. que dá para fazer? Priorize a família, né? Sempre a família deve ser priorizada. E em Isso. seguida, você Claro. desenvolve o que você pode desenvolver, um home office que seja, sabe? Mas as Isso. pessoas, infelizmente, ainda estão muito no movimento sintomático de ficar ali sofrendo e sofrendo e sofrendo. E Aham. fica o nosso movimento cíclico que não ajuda ninguém no final das contas. Isso, exatamente. Né? E isso é tão perfeito para a situação, cai tanto bem para a situação. Eu estava pensando quando você estava falando. Eu poderia muito bem hoje ter cancelado a live, porque eu Uhum, tive uma crise de rinite agora, um pouquinho antes, uhum, tanto que eu tô com a cara inchada ainda, tô com o nariz coisando. Você tem uhum. rinite, você sabe como é horrível esse Sim, negócio, sim. né? Mas não é sobre mim isso daqui, Uhum, sabe? Não é pra mim. Eu posso simplesmente, tô com crise e vou deitar, então não vai ter live hoje. Não, uhum, tô aqui com crise e tudo. sim. Porque o meu compromisso não é comigo, não é sobre dinheiro, é com vocês. Uhum. Sabe? Essa é a diferença principal no final das contas. É daí que você vai vendo quem é que tem um compromisso real com a realidade, inclusive, e quem está só naquele joguinho, naquela masturbação mental, né, de fazer algumas coisas nesse sentido. Carol Cristal da Psicologia, adorei isso. Eu vou começar a usar agora. Vou me chamar de Cristal da Psicologia a partir de agora. Então, assim, quando a gente chega nesse nível de lidar com a realidade, nos termos em que ela propõe que a gente lide e não com o que a gente quer lidar com ela,
né? Então, por exemplo, eu tenho sempre a opção, tava comentando comigo agora antes da live, Uhum. ele me perguntou, olha, tá colocando em dia a rotina de estudos? Era uma coisa que eu estava reclamando muito. Minha rotina no consultório não estava me dando tanto tempo para Uhum. assistir aula, para ver as lives do Ítalo, do Ícaro, de outras pessoas. E eu falando quando eu fiz, olha, hoje eu assisti 2 lives. Era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, Uhum. sabe? Então já é uma coisa boa. Já está conseguindo, eu estou conseguindo estudar alguma coisa. Não estou conseguindo fazer tudo que eu quero ainda. Sim. Até Uhum. porque eu continuo atendendo online, então ainda Uhum. tem algumas pessoas que precisam desse apoio. Tem as lives que eu estou tentando fazer diárias também. Então, tudo isso reflete um movimento sempre de dentro para fora. Né? E aí tem uma frase do Ítalo que eu gosto muito, do Dr. Italo Marcilli, que é quando ele diz que maturidade é não ter escolha. Eu Uhum. acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Eu não posso não me levantar pela manhã. Sim. Eu não Uhum. posso simplesmente escolher ficar deitado. Eu não posso simplesmente não atender meus clientes. Eu não posso simplesmente fazer isso. Eles precisam de mim, assim como meu pai, como meu irmão, como minha mãe, como minha noiva, sabe? Então, eu não posso fazer isso. É algo básico, sabe? Maturidade é não ter escolha. Eu não tenho escolha, não Uhum. sei fazer o que eu estou fazendo agora. Uhum. É Eu não lidar com o posso pegar. concreto, né? Exato, eu não posso pegar o dinheiro que eu tenho guardado e torrar em livro como eu queria. Queremos. Não, pois é, não. Eu tenho uma quarentena que eu não sei quanto tempo vai durar. Sim. Eu tenho coisas que são mais importantes nesse momento. E eu acho que esse recolhimento da quarentena, ele está possibilitando, ou ele deveria possibilitar, para quem está aberto a isso, um espírito de pensar um pouco sobre essas prioridades. Né? Sim. O que é que a gente faz com elas? Né? Quais são as nossas prioridades no final das contas? Uhum. Né? E talvez daí a gente vai perceber aqueles movimentos humanos bem básicos, né? O egoísmo, a soberba, a luxúria, né? Uhum. Enfim, esses movimentos que são muito comuns a todos nós. E Sim. que a gente só percebe quando para. E a Uhum. maturidade que a gente precisa ter nesse momento é justamente isso, entender que, ok, faz parte, mas você não é definido por isso. Não é o que lhe acontece, né? O próprio Victor Frankl vai falar sobre isso, é o que é que você faz disso, Sim. no Uhum. final das contas. E tem aquela frase, aquela pergunta, na verdade, atribuída ao Freud, eu nunca achei nenhum escrito dele, mas não sei se é dele, mas atribuem a ele, né? De que forma você contribuiu para a desordem que você está agora? Uhum. Né? Qual a tua responsabilidade nisso tudo que você está vivendo? Né? Porque é muito fácil a gente culpar a pandemia, o corona, os pais, Sim. Uhum. né? Facílimo a As gente fazer isso. autoridades, né? Isso, o presidente, e assim vai, sabe? Sim. É muito Uhum. fácil, muito fácil. Mas essa terceirização da culpa, ela não existe no indivíduo maduro. Ele Uhum. sabe que a responsabilidade é dele. Veja, a responsabilidade é diferente de culpa. A Sim. gente confunde muito isso. Exatamente. Exatamente. Muito, muito, muito. Então é uma Uhum. tecla que eu bato muito Eu no também. consultório. Dizer, olha, É eu não, fundamental. eu não acho que tenha culpado na situação. Mas eu Uhum. acho que existem responsáveis. Sabe? E perceba como não fazer algo é muito grave diante de determinadas situações. Essa é uma delas. Uhum. Sabe? Você não está firme ali, né? Você não tem um ponto concreto onde você possa se apoiar nisso de alguma Sim. forma e sustentar não só você, né, mas outras pessoas que vão depender de você. E por isso aqui a gente precisa buscar força, né, para poder segurar outras pessoas com a gente e não só a segurança, porque essa segurança ela pode ser ilusória. Eu gosto de usar nesse momento a metáfora dos 3 porquinhos. Uhum. Né? A gente precisa ser uma casa de tijolo. Sim. A gente não deve ser uma casa de palha, nem deve ser uma casa de madeira. A Uhum. casa de palha, com o primeiro sopro do lobo, ela voou. A casa de madeira, ele fez um pouquinho mais de esforço, mas ela voou também. A casa de tijolo, ela não sai dali. E ela Uhum. abriga. Uhum. E ela abriga. Ela dá segurança e ela dá abrigo. Mas por quê? Porque ela é firme.
Antes de qualquer segurança, existe uma força que a gente precisa ter. E aí, esse movimento da maturidade, principalmente em tempos de crise, seja ela uma pandemia, seja ela qualquer coisa nesse sentido, é justamente a gente entender que essa firmeza, essa força que a gente precisa desenvolver na nossa vida em direção a uma vida madura, ela é uma força que não vai ficar só em você. Não é só para você estar se exibindo ali. Não. Muito pelo contrário. É para que você ajude, estenda o braço, sabe? Puxe outras pessoas junto com você. A gente vê, por exemplo, quando o Ítalo chegou onde ele chegou, ali em meados de 2018, mais ou menos, acompanho o Ítalo há mais ou menos uns 3 anos, um pouco antes de ser o Ítalo que a gente conhece hoje. Quando ele chega, ele traz uma multidão de gente com ele. Sabe? Chegou o Ítalo, mas junto com ele veio o Daniel Ourix, que esteve aqui comigo, tem o Dr. Pacheco, sabe? Vai aparecendo outras pessoas, o Ícaro de Carvalho, o próprio Arno Alcântara. Então, vai chegando. É um monte de gente arrastada pela força do Ítalo. E é isso, sabe? A personalidade bem formada, a personalidade bem estruturada, ela entende que o jogo não é só com ela. Não acontece só comigo. Sabe? Pelo contrário, é estender o braço. É nesse momento que eu gosto muito de usar, por exemplo, a experiência do Viktor Frankl nos campos de concentração. Sim. Ele diz, olha, quem é que sobreviveu ao campo de concentração? Aquelas pessoas que tinham por que viver lá fora. São pessoas que tinham família, pessoas que queriam terminar uma obra, pessoas que queriam ver alguma coisa nesse sentido. Né? Eu preciso ficar vivo. Ele mesmo dizia, eu preciso ficar vivo porque eu tenho uma família me esperando lá fora. Quando ele sai, quando ele é liberto em 45, a família dele morreu, todo mundo morreu. Mas ele continua vivo. Sabe? Ele disse, eu não sei se a família está viva ou está morta. É a família de Schrödinger, né? Pegar o teorema de Schrödinger. Você não sabe se o gato está vivo ou está morto. Mas ele precisava acreditar nisso. Isso dava sentido a mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Isso fazia ele levantar e dizer, eu preciso sobreviver mais um dia porque eu preciso reencontrar minha mãe. E quando ele sai não tem ninguém. Isso quer dizer que foi em vão? Não. Não foi em vão. Agora ele pode pegar isso aqui e é dessa experiência que ele acaba terminando a teoria dele, ele comprova a teoria que ele já vinha desenvolvendo antes, a logoterapia. Ele vai dizer, olha, toda experiência humana, por mais radical que seja, por mais absurda que ela seja, por mais definitiva que ela seja, ela tem um sentido incondicional. Ele não podia simplesmente escolher sair do campo de concentração, mas ele escolheu como ele ia lidar com essa vida dentro do campo de concentração. É a mesma ideia que a gente tem que levar para a nossa vida o tempo inteiro. Se eu não posso mudar a situação, eu estou sendo desafiado a mudar a mim mesmo. A olhar para ela de outra forma. A encontrar o sentido daquela situação em mim. Mesmo que o sentido seja suportar o sofrimento inevitável que ela vai trazer. Pode ser só isso. No final das contas. Não precisa ser colocar um comércio dentro de casa, como você falou. Mas pode ser simplesmente você estender o braço pro seu pai, pro seu irmão. Né? Conversar um pouco mais com ele, estar ali e tal, não sei o quê. Pode ser, entre aspas, só isso. É bem entre aspas isso, porque isso é muita coisa. Mas a gente acha que precisa ter uma solução muito grande para as coisas. Sim. Né? A gente acha que fazer algo pelas pessoas é resolver a vida dela. Não. Fazer algo pelas pessoas é, por exemplo, pode ser que muitas pessoas agora na live, que nunca lhe viram na vida, conhecerão Carol. Cara, pois é. E aquela coisa, pode ser que elas venham a ser suas amigas, seus clientes ou qualquer coisa desse tipo. Tudo que eu fiz foi te convidar para cá. Tudo que eu fiz foi te convidar para cá. Eu fiz algo indiretamente para outras pessoas a partir disso aqui. Respostas que eu dou no Instagram, pessoas que vêm falar comigo, com você, né? Coisas que a gente posta no nosso dia a dia. Tudo isso pode fazer diferença. Sabe? Mas é justamente isso. Não é que o real
ele simplesmente vai impor um significado, um sentido para mim. Não. Mas eu preciso encontrá-lo. Não é simplesmente, não é o que eu espero da vida. O Franklin adorava dizer isso. Não é o que eu espero da vida, é exatamente o contrário. O que é que a vida espera de mim? O que é que eu posso fazer hoje? Então, em tempos de crise, maturidade é justamente você encontrar esse centro da tua personalidade, onde você pode ficar firme e, junto com isso, levar, segurar outras pessoas junto com você. Sim, exatamente. Exatamente isso. Matheus, você falando referente à questão no início da sua fala, né, sobre a rinite, e eu comungo desse momento, né? Inclusive, eu tô aqui desde o início da live só aqui me trabalhando para não me acabar na rinite e abandonar todo mundo, né? Porque realmente, assim, é um exemplo bem simples, né? Mas, assim, é necessário. Porque no cotidiano, independente de pandemia ou não, você encara momentos na sua vida em que você não tá bem. E aí o não estar bem, né, pode ser emocional, pode ser de saúde, pode ser financeira, mas assim, você continua se tendo, entende? Você continua podendo se ofertar, sabe? Ser o suporte do outro. Você pode não ter o que oferecer num sentido material, por exemplo, ou até você não esteja num bom dia para dar aquele suporte muito bem trabalhado, né, com todo um discurso, mas assim, você continua existindo, né? Você continua se fazendo presente. Então, eu acredito que o que é interessante também pensar bastante é em você, enquanto o suporte, sabe? Porque, como você falou, e estamos falando aqui bastante, as pessoas, elas trabalham muito a ideia de que quando você fala, olha, faça algo, elas pensam que tem que fazer algo extraordinário, né? Assim, quase um evento. E não é sobre isso, né? É pelo menos se fazer presente, né? É pelo menos se ofertar. Você é oferta, assim, para ser com o outro. Você não necessariamente todo dia vai ter algo a ofertar. E tudo bem. Né? É desde que tenha maturidade. Você estava falando sobre a questão da responsabilidade, o que eu acho fundamental. Porque, assim, a perspectiva de culpa, ela não produz nada. É só punição. Né? Ela só direciona para a punição e a punição, no fim... É o que você falou do gozo do sofrimento, né? Isso, exatamente. E aí vai para a punição e a pessoa se perde naquela punição e provavelmente depois que ela se punir e passar um tempo, ela vai procurar se punir de novo ou punir a outra pessoa, né? E assim, e não vai aí, chegar a lugar ciclo nenhum. neurose. Sim, ciclo da neurose. sim, exatamente, né? Citando aqui meu pai Freud. Né? E aí fica nessa condição, sabe? Ninguém cresce, ninguém amadurece, ninguém desenvolve. Ninguém consegue fazer nada. Diferente, como você colocou, da responsabilidade. O que você pode fazer para mudar a condição hoje, ou para pelo menos cooperar positivamente com essa condição, se hoje você não consegue mudar o quadro, que é o sentido mais atual possível da pandemia. Não dá para a gente mudar exatamente nesse momento essa condição mundial. Né? Nós não conseguimos aqui inventar a cura, ou seja lá o que for. Mas nós temos a nossa atuação, sabe? Nós temos o nosso grau de responsabilidade. Infelizmente, as pessoas elas precisam entender um pouquinho do pouco para enxergar o muito. Mas muitas vezes o pessoal já quer estar lá na frente, né? E é um problema isso. É um grande problema porque você com certeza continua de mãos atadas. Você continua impotente. Porque ninguém pode começar do muito, sabe? Do extraordinário, como a gente está colocando aqui. Você precisa fazer do pouco. Outro ponto que você colocou que eu achei muito importante é o sentido de, assim, você fazer... Porque eu acho que o problema também dessa falta de disposição das pessoas de ser suporte ao outro, de ser suporte a si mesmo, é essa condição de que eu não vou conseguir fazer suficiente, né? Ou até mesmo assim, por exemplo, tem um cronograma, mas eu não vou conseguir completar. Então vai abandonando, vai abortando aquilo, né? Vai abortando esse compromisso. Mas, sabe, entende? É assim, é sobre compromisso, não é sobre meta, exatamente.
sabe? Exato. Então, assim, que você cumpra com o compromisso no que for viável para você. Exato. E isso não no sentido romantizado de que, faça o que for possível e fique por isso mesmo. Não, faça o seu melhor, né? Ofereça o seu melhor. Isso. Mas talvez o seu melhor Perfeito. no dia não dê conta do todo, né? E tudo Sim. bem, desde que E você talvez nunca continue se dê. dispondo. E Exato. talvez nunca dê, exatamente. Mas que você se disponha a isso, sabe? Que você não fique se negligenciando e o movimento, assim, mais gritante possível que está se sabotando. E aí não faz Sim. nada, né? Não se dispõe a nada, a ninguém e não consegue desenvolver nada, exatamente. Sabe? Então, assim, Exato. eu estava colocando até para a questão de paciente mesmo que é difícil Aham. desenvolver uma rotina no contexto atual. Mas, assim, tente trabalhar com o que dá, com um pouco. Você é mais Exato. produtivo de manhã, sabe? Então, Isso. desenvolva pela manhã, à Alguma tarde, coisa de vá à manhã. tarde. Exato. E Exato. assim, porque muitas pessoas, por exemplo, para estudar, aí eu quero estudar 4 horas, nunca estudou seguido na vida. Né? Nunca teve É. uma rotina de estudo na vida. Aí quer começar estudando 4 horas. Não existe isso. Né? Aham. É impossível a pessoa conseguir, assim, Exato. desenvolver Exato. dessa forma. Então, tente Exato. estudar pelo menos meia hora, né? E vá Isso. agregando ao decorrer dos dias. E aí Perfeito. é onde você consegue se afastar bastante desse movimento de sabotagem, sabe? De você Isso. estar abandonando os compromissos com aquela velha condição, aquela velha desculpa de que eu não consigo, eu não faço, eu não dou conta, né? Exato. Que é o Exato. que diz dessa pandemia. Né? Muitas Isso. pessoas estão se abandonando, estão abandonando o próximo, enfim, seja lá quem for, porque sempre está nesse sentido de produção, a hiperprodução, sabe? Isso. E Isso. aí, e não conseguem lidar com o pouco, sabe? Não conseguem Aham. lidar com como eu posso colocar? Com o mínimo, que é o que está sendo possível hoje, sabe? Que é o que está se Exato. apresentando hoje. Você Exato. assim, Matheus, é impossível em alguns momentos, alguns contextos, você querer desenvolver como você estava desenvolvendo na sua rotina normal, onde você tinha outros Perfeitamente. recursos, sabe? Onde você Exato. tinha outras possibilidades, sabe? Agora não. Então agora você fica no que você pode, mas fique, permaneça, né? Não aborte a Isso. situação, porque Isso. a Essa situação, constância é importante, né? sim, Mais exatamente. importante é amar o processo, não é amar o resultado, não é amar o objetivo, é Sim, amar o processo. sim, exatamente. Exatamente. E que muitas pessoas, elas se distanciam e elas se recusam a se Isso, responsabilizar, né? E isso é muito, muito sério, porque é isso, impossível isso. você chegar a algum lugar, né? Nesse movimento de Claro, distanciamento ou claro, de ficar claro. só ruminando, né? Muita gente também, eu acho interessante, coloca que não sabe por onde começar, ou que não se sente assim muito seguro para começar, acha que não é capaz. Mas assim, enquanto Exato, você não começar, não vai, né? exato, E as exato, pessoas elas acham, elas ficam só no discurso teórico que assim, na prática não leva para canto nenhum, exato, né? exatamente. Então, eu tenho observado bastante isso, esse movimento de autossabotagem, porque fica só ali pensando na teoria, só arquitetando mil e um planos, não bota nada no papel, não bota nada na prática e fica ali, Hum. sabe? Então E, é bem e complicado. aí volta aquele ciclo de frustração, Sim, reclamação, vitimismo, de novo, sim, né? E aí, e eu acho que isso é fundamental de se dizer, já para a gente ir se encaminhando para o final, porque daqui a pouco o Instagram começa a dizer que a gente não tem mais tempo. Mas isso é fundamental de se dizer, Carol, porque é muito fácil a gente cair nesse ciclo. É muito sim. fácil a gente cair no cômodo. É muito fácil a gente cair nessa autossabotagem, como você vem colocando, sabe? E justamente porque é muito mais fácil eu gastar energia pensando aqui, não, amanhã eu quero ler 100 páginas, certo? Eu vou ler Sim. 30 de manhã, 30 à tarde, 40 à noite. Aí você acorda 9h30 da manhã. Amanhã. Você fala, pô, já perdi o dia, Não eu vou vou. fazer outra coisa, É. né? Eu vou diluir essas 30 páginas, vou colocar 15 à tarde, mais 15 à noite. Aí chega à tarde e você tá com preguiça, aconteceu alguma coisa, chegou visita em casa, você quer fazer outra coisa, já não lê, e assim vai.
Você vai Sim. protelando, protelando, É. protelando. E quando você pode, pô, começa lendo 10 páginas. Aí Uhum. começa estudando 1 hora, meia hora que seja, sabe? E daqui a pouco você vai. É aquela coisa, a pessoa madura ela não é perfeita. Ela sabe que Sim. ela pode errar, ela sabe que ela é falha, né? Mas ela é alguém que aperfeiçoa, que aprende com os erros. Ela Uhum. sabe que ela não vai fazer tudo 100%, ela nunca vai estar, né, 100%. Aí de novo o Freud aparecendo aqui, né? A gente não consegue essa perfeição, a gente não consegue Uhum. fazer isso, porque a gente tem condições normais de temperatura e pressão na nossa Sim. cabeça que não são as condições normais de temperatura e pressão do mundo real, cacete. Uhum. Sabe? Não, não vai. Então, uma coisa é a tua cabeça, uma coisa é o que você imagina, outra coisa é o que você pode fazer Uhum. efetivamente nisso tudo. Então, é importante que a gente se coloque nesse lugar de humildade, de reconhecer que não dá para fazer tudo, Uhum. mas também nesse lugar de fazer, né, de alguma forma, algo para outra pessoa, algo para outras pessoas, de servir de fato. Volta à metáfora da vela do Victor Frankl, né? A nossa vida é como uma vela, que ela dá luz, ela emite calor, ao mesmo tempo em que ela se gasta. Essa Sim. é a nossa vida, no final Uhum. das contas. Carol, eu queria te agradecer imensamente, né, por estar aqui, por aceitar o convite. Só um parênteses, eu queria mandar um beijo para minha mãe. Mamãe assistiu a live. Beijo, mãe. Muito obrigado. Queria te agradecer, Carol, por aceitar o convite, por essa conversa tão boa. Né? Parecia, só faltou o café, né? Parecia que a gente estava Pois é, conversando pois é, lá na República, pois né, é, como sempre. exatamente. Mas muito obrigado, obrigado a vocês que ficaram aqui na segunda, né, de noite, para ver dois psicólogos falando sobre maturidade e crise. Sim. Falando Isso é bastante. fundamental. Muito obrigado. Carol, valeu demais. Por nada, eu que agradeço. Agradeço pelo convite. Inclusive, eu acho que temos que fazer mais vezes, né? Se Sim, sem possível, um dúvida. dia com cafezinhos do lado para É, dar um gás, né? Para dar um claro. suporte para a gente. E assim, eu também Justo, só justo. quero agradecer, né, ao pessoal, assim, todo mundo que esteve aqui presente conosco, né, cooperando, trazendo comentários, né, bem construtivos Isso. mesmo, dando parabéns e tudo. Isso é muito importante. Eu espero que, assim, todos, né, não só nós dois, mas todos consigamos Isso. continuar desenvolvendo, né, e caminhando mesmo, Claro. contando uns com os outros. Mas foi um prazer Exato. enorme. Eu que Valeu, agradeço. Carol. Com rinite ou sem rinite, estamos aqui. Sim, sim, com Né? certeza. Compromisso e responsabilidade. Pois é. Pois é isso mesmo. Amanhã, não sei se a gente tem live, talvez sim. Fiz um convite a outra pessoa, estou esperando a resposta. Na quarta-feira, quem vai estar aqui comigo é Thaís Tenório, minha prima, que é psicóloga também, Uhum, né? Ela vai estar aqui com a gente na quarta-feira. A gente vai falar um pouquinho sobre liberdade em tempos de crise. Vai ser legal. importante, Com a pertinente. participação especial do meu sobrinho Bernardo, né? Que com certeza vai Claro, vai né? estar na Claro. live. Óbvio que ele vai estar por aqui. Então, Carol, beijo, obrigado mais uma Tchau. vez. Agradeço muito Tchau a pelo convite. vocês, boa noite e Boa até amanhã, noite. minha gente. Até.